tirei uma história mais preciosa do Lilico. Ai, que bom. E você que foi responsável. Qual que é seu nome? Maria Júlia. Maria Júlia, obrigado, De viu? nada. Ó, um abraço. Querendo conversar com você e hoje deu dia 19. Uma alegria muito grande poder apertar a mão desse amigo que eu conheço muito tempo, mas nós vamos conhecer o Lilico, que é o Aureliano De Paula Borges. de Paula. Você é natural de onde? Eu sou dos Passos. Bom Jesus? Não, Passos mesmo. Passos aqui em Minas Gerais. Aqui pertinho? Pertinho, perto de Paraíso ali. Eu conheço a cidade linda, bonita, Foi né? um privilegiado que nos 19 anos de idade Sim, conseguiu um emprego em Santos, sair de Passos para ir para Santos. sim. E em Santos eu fiquei uns 3, 4, 5 anos. E de Santos eu vim para Franca, casar com uma mineira de Santo Mais de Aquino, O nome dela. Maria Magda Ferre, com quem estamos atravessando esse pedaço há 51 anos. Parabéns, rapaz. Quantos filhos? Uma filha, Uma filha, o nome. privilégio de ter uma filha, Cristiane Ferre de Paula. Me deu 2 netos lindos. O nome bacanas. deles. Gabriel com 21 anos e Mateus com 11 anos. Como- Olha que privilégio. Que privilégio. Ô Lilico, você, dentro da cidade de Franca, você é uma das pessoas mais conhecidas por causa das festas, casamento, da Patrícia, A nossa Augusta, Dona da Patrícia, época. Né? Como que você entrou nesse bloco tão bonito? E o talento, É né? interessante, pastor. Nós tivemos naquela época uma líder que não pensava só em si. É a Patrícia, Dona Sônia Sônia Menezes Menezes Piso. Ela nos ensinou a beber mais para filantropia do que para si própria. Ela era daquelas mulheres que juntávamos e íamos fazer almoço na cadeia, nos lares dos velhinhos e muitas coisas assim nós fazíamos quase todo fim de semana. Orlando Dompieri, o Valdes Rodrigues, o Edson figurinista e ela liderando. Nós éramos 15, 20 pessoas. Um bando grande de idealistas, né? E sempre vendo As necessidades, suprir necessidades. próximo aqui. A Patrícia, só para falar aqui um pouquinho, era professora de português. Professora, Muito... Dr. Alfredo Costa, que descobriu a potencialidade da comunicabilidade que ela tinha com os seres humanos. E a dona Sônia tornou-se a Patrícia por determinação do nosso Grupo. doutor Alfredo Costa. O doutor, ele foi meu professor da Faculdade de Direito. Ele foi um dos idealizadores dessa cronista que eu ainda vou fazer, assim como Orlando Dompieri, fazer uma estátua dessa mulher em Franca. Ô Lilico, você fala, eu pouco tempo conversando, nós temos em Franca grandes referências, mas nenhuma está lá em cima como a Patrícia, né? No topo. É uma mulher Por quê? que fez da sociedade despertar para caridade, porque ela em tudo ela via assim, não, o que nós vamos ter para dar para alguém. Teve uns que me ligavam, olha Ronaldo, olha Lilico, para de pedir um pouco. E eu pedia. E eu falava, olha, enquanto eu estiver pedindo para os outros, você vai ter que me aturar. Agora, para mim, eu não vou pedir, não. Agora, Lilico, vamos falar aqui. Você já deu uma referência aqui de pessoas amigas que trabalharam com você e iniciaram no mesmo tempo, né? Porque o Valdes Rodrigues está aí em plena forma e nos ensinando o que é uma amizade. Uma amizade. O Valdes é da mesma cidade da Patrícia? Não, ele é de Pedregulho. Pedregulho. A dona Sônia é de Franca. É de Franca. É. O Valdes veio de Pedregulho e já logo em seguida já entrou na rádio, né? Naquela época
do Luiz, cadê o nome dele? Luiz. Essa fase de 80 anos tem isso, viu? Tem? É um tal de esquecer o nome que... Mas eu não tenho 80 e já estou esquecendo, como é que eu faço? Tinha o Garcia Neto. O Garcia Neto. Que é deixou uma viúva maravilhosa. O Garcia Neto, eu conheço pouco dele, mas eu admirava a gentileza dele, a maneira... Foi um dos primeiros radialistas do interior, né? Ele é natural de Franca? Era? Não me lembro. Você não sabe? Me lembro. Ô Lilico, você conhece a fundo a Franca e você trabalhou nos grandes eventos, né? Francal, casamento, primeiro baile, Francal, segundo Francal. Tô velhinho, tá vendo? Eu me lembro, ó, quando eu cheguei em Franca, isso há 74, 75 anos, né? A gente já tinha contato com esse pessoal. Ó, vamos contar aqui um pouquinho. O seu trabalho como floricultura, né? Isso, do Lilico, e era da Patrícia. Como é que foi que você surgiu com esse trabalho? Você já viu falar que você ganha uma casa, um comércio no centro da cidade gratuitamente? Do Seu Alcides Fernandes me deu uma loja para mim abrir a primeira floricultura em Franca. Isso foi em que ano? 60 anos atrás. 60 anos atrás. 60 anos atrás. Você era jovem, idealista. Eu fui jovem, você está vendo? E continua jovem. E aí você começou a atender as necessidades. Foi tudo assim, os acontecidos vinham, como por exemplo, eu acho muito interessante a minha árvore, de eu encontrar a Magda, de eu sair de Passos, de eu ter sido seminarista, onde o nosso reitor espiritual era de Santo Mais, e a Magda é de Santo Mais, e ele depois, o padre que antecedeu, ele foi para Passos, que foi meu mentor espiritual também. O nome dele? Monsenhor Messias Bragança. Me fala aqui então, você estudou no seminário? Fui seminarista, fui a primeira voz, você acredita? Primeira voz? Um coral de 120 seminaristas. E aonde que é o seminário? Paraíso. Paraíso? Seminário de Sion. Olha que bonito, não é? Que coisa bonita. Você era jovem ali, não, mas novinho. Você sabe o que eu tenho como ideal? Sim. De ir no programa da Globo, daquele programa dos velhos fazendo o coral, a música. Sim. Que tem os jovens, né? E tem os velhinhos. Eu ainda vou lá cantar em latim. Em latim? Do meu tempo de seminário. Kyrie, Regina Célia, Regina Nossa, Pater Noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tu, adveniat regnum tu, fiat voluntas tuas, sicut de cielo et de terra. Presta atenção no latim de 60 anos atrás. 60 Você conheceu muito o professor Heitor de Cássia? Não lembro. Ele era professor de música e regente do coral também. Não lembro. Heitor, me faltou agora o outro sobrenome dele. O Aureliano, eu não sabia dessa... Essa façanha da vida. A façanha da vida. Quando eu cheguei na Franca, que aí então eu fui ser vitrinista da Cinderela. Você lembra da Cinderela? O que era a loja Cinderela? Antes da Magazine Luiza? Antes, bem antes. E nós fazíamos as vitrines e era bonito, Ronaldo, à noite, nessas tardes frescas, né, que nós tínhamos na Franca. O pessoal saía para ir na Cinderela ver as vitrines. E aí então eles diziam assim, quando a menina era bonita, que chamava atenção, né? Olha, ela teve um banho de Cinderela. Um banho de Cinderela, eu lembro desse. As meninas iam comprar as roupas bonitas lá na Cinderela. Ô Lilico, agora me fala aqui, só para rir um parênteses, é aonde surgiu o Magazine Luiza.
O Magazine antes teve a Cristaleira, né? A Cristaleira. Lembra? Sim. A Luísa, coisas que guardam na minha vida, na minha história. Então a Dona Sônia queria que eu escrevesse um livro do Lilico. Eu falei, Dona Sônia, se eu estiver no seu livro, já tá bom. Porque as debutantes, os bailes de Havaí, os aniversários do Clube de Campo, aquelas festas, tudo que tinha Noite EP. Noite EP. A festa número 1 da Franca, né? É idealizada pela Patrícia, né? Ela era sempre, ela estava no meio. Na crista. Ela estava no meio, tudo ela estava no meio. Ela era a incentivadora, a que comandava o pessoal desde aquela época do Demétrios, né? Lembra do Demétrios? Demétrios Soares. Soares. É. Que ele fez um filme até, né? Aqui na Franca. O Aureliano, Lilico. Da onde que veio o Lilico? É bonitinho esse pedaço meu. Primeiro eu quero te lembrar, Ronaldo, sim, que a fortuna da vida é o que nós dois estamos fazendo. História. Eu olho nos seus olhos, você olha nos meus olhos. Nós não temos rasura um com o outro. Certo. Nós já olhamos amando. Certo. Não é carne, não é dinheiro, não. É amando a espiritualidade que você transmite. Esse encontro nosso não é por acaso. Nada. Eu senti vontade de conversar com o Lilico e eu falei assim, vai ser hoje, agora. Eu fui lá na sua loja e de lá que esse surgiu... Esse pedacinho também que eu vou Lilico. te narrar. Isso é só um pouquinho. Lilico. Aureliano. Isso, L-I-L-I-K-O. K.O. Como é que surgiu esse nome, Lilico? É uma história da minha vida. A minha mãe, casada então com o Neném Teófilo, que se chamava, e o nome dele era Aureliano também. Aureliano. E minha mãe, eu era o 10º filho. 10º filho. E ela mandou que registrasse esse que vos fala como Lilico de Paula Borges. E ele queria botar o nome dele num dos filhos. Então ele foi lá e registrou Aureliano de Paula Borges, que naquela época não tinha nem esse negócio de filho, de júnior. Neto. E, em vez de fazer o nome certinho, ficou Aureliano de Paula Borges, que eu deveria chamar Aureliano de Paula Ribeiro. E foi Borges. E aí, quando foi para registrar na escola, no primário, o registro de nascimento, ela foi na estatística, então chamava-se assim, né? Para achar o registro do Lilico. E procurou lá 27 de dezembro, não tinha Lilico. Aí o meu irmão, que também trabalhava no fórum, foi lá e... Mãe, vamos ver então os nomes que nasceu dia 27. Aí achou lá Aureliano de Paula Borges. O meu pai registrou como Aureliano e não avisou para ela que não era Lilico. Não era Lilico. Achou. Então. Ô Lilico, agora me fala, os seus irmãos, você falou que são 10 irmãos? Nós éramos 10. E você Era uma casa em Passos. Cheia. Que o pessoal parava na rua para ouvir o coral de primeira, segunda, tenor e baixo que nós tínhamos dentro de casa. A família. A família. Inclusive minha mãe também. O nome dela é parte. Antonieta de Paula Borges. Antonieta. Oi, me fala o nome dos seus irmãos, de todos. Então, os que partiram, os 6 homens, ficou só eu. Os 5 irmãos partiram mais cedo. Cedo assim. Me fala o nome deles primeiro, que eu vou fazer uma outra pergunta. Antônio. Pedro. Maria Cândida Borges. Agostinho. Eu estou falando na ordem decrescente. Josafat. Sim. Depois Benedita. José Máximo. Maria Aparecida. O Aureliano, que sou eu, e a Marlene, que era a mais nova de todos. Partiu com 33 anos. Você era, dos 10, você era o 8º, né? Ou não? É o 8º. Não. Não, o 9º. 8º. 8º.
Ô, Aureliano, me fala que família grande cria um espírito diferente, né? Não é igual um filho único, que tem duas, três, que se não tiver essa comunhão de repartir, de ser solidário, generoso, crescendo no meio ali, você vai almoçar, ou, né, qualquer coisa tem que ver o irmão, a mãe, né, dividir. Naquela época, Ronaldo, uma das coisas bonitas que tinha era a minha mãe fazer o mexido à tarde numa panela grande, e ela já dividia dentro da panela o tanto de comida que era para cada. Porque meu pai era um oficial de justiça e juiz de menor, que naquela época o juiz de tinha paz. os dois cargos, né? Então era um ordenado com duas tarefas, sendo que a meninada estava lá para comer todo dia, né? E assim era a vida nossa. E a sua mãe tinha que ser uma heroína para coordenar tudo lá. E era interessante que a minha mãe foi a única que casou com pobre. E as irmãs dela casou todo com gente rica, os caras ricos, né? Então, ela era, vamos dizer assim, naquela época, ela era abençoada com as irmãs de mandar também comida, porque a única das irmãs entre elas, que eram Antonieta, Marieta, Julieta e Maria. As suas tias. As 4 irmãs, Então elas mandavam comida para a mamãe e frutas, aquelas coisas que tinha amor fraternal, né? Tinha o amor fraternal. Hoje é um para lá, outro para cá, você que se vire, né? Por aí. E teve essa façanha. Que coisa do baile. Do baile. Aí eu estava então eu estava trabalhando na Cinderela, fazendo vitrine da Cinderela. E a dona Sônia estava com as damas do Lions, fazendo flores de papel para fazer o primeiro baile de debutante. Então elas compraram lencinho e para fazer os cravos. Você já fez aquele manuseio, trabalho manual, manual. Então ela foi lá na Cinderela e falou com o Tonico: empresta ele para nós, para ele lá dar um jeito nas flores, que o baile é amanhã e não tem flor. Não tinha ainda flor branca. Nós tínhamos umas hortênsias ali perto onde é o Walmart ali, né? Sim. E tinha uma senhora que plantava copo de leite como é que chamava ali? Progresso. Do Progresso. O Lilico. Aí o Lilico foi lá para a AEC e elas compraram a caixinha de IES para fazer os cravos. E eu cheguei e falei assim: olha bem, vocês devolvem essas caixinhas de IES, compra um saco de papel higiênico. O saco de papel higiênico vai dar para fazer flor até. Aí se juntaram 20, 30 mulheres, damas as Liô, né? Não era Liô, era outro nome. Os homens eram Leão e Domadora. Domadora, Então juntaram 30, 40 mulheres para fazer os cravos. E eu já comecei a fazer os arranjos com os cravos para enfeitar a Cinderela. Eram os primeiros que você está fazendo? Daí surgiu essa carreira bonita sua com flores? Eu já tinha, meu pai tinha um tal de 2 dedos e apertar na orelha. E tinha um porta-talha lá em casa. Sim. Ele já me pegava na orelha e levava para o porta-talha. Sabe o que é porta-talha? Uma peça triangular onde punha como é que chama? Talha. Por quê? Porque ele me via lá na igreja, na matriz. As minhas irmãs já faziam decoração na matriz. E eu ficava perto, olhando e morrendo de vontade de estar no meio delas. E aí não tinha jeito, porque aí elas contavam pro papai que
Ó, ele tá lá no meio das mulherzadas fazendo flor lá. Por aí começou a minha vida de florista proibido. Proibido. Quando você foi para Santos, né, que você falou que ficou morando lá, você trabalhou com o que lá? Na Chicago Bridge, era uma firma americana, e ela construía a Cozipa. Lembra da Cozipa de Santos, em Cubatão? Sim. Que até veio aquele presidente da França inaugurar. Charles de Gaulle. Isso. Quase 3 metros de altura. E eu já trabalhava nessa firma, que eu fui para lá contratado para trabalhar nessa firma. Mas eu ia nas casas, que naquela época tinha muita casa de venda de material, principalmente americano, né? Não era tão japonês, tão chinês, era mais americano. E eu já comprava um materialzinho, fazia uns arranjinhos de isopor, que apareceu isopor. Eu fazia carruagem com as renas para vender ovo de Páscoa, fazia árvore de Natal, fazia os presépios, etc. Isso tudo assim, 17, 18, 19, 20 anos. Ô Lilico, você falou uma coisa aqui que eu estou observando. Eu tenho que fazer essa pergunta. Talento você nasce, né? Com essa disposição. É um barato que eu fiz uma ousadia. Numa época... Só eu sei como é que foi para começar a fazer arranjo, se nós não tínhamos naquela época a espuma floral. Sim. Então eu fui privilegiado, Dr. Márcio, aquele desembargador, lembra de Franca? Dr. Márcio... Não é Junqueira, não é? Ele era desembargador, foi juiz. Sim. Ele arrumou para mim fazer um estágio na Rinaldi Flores, em São Paulo. Rinaldi Flores era a número 1 da América do Sul de decoração. Aí eu fui aprender a pegar a taboa no brejo, tá lembrado da taboa? Taboa. Rasgava as folhas e fazia os rolos para enfiar a flor, porque a taboa continha água, não tão farta como é a espuma, mas a taboa tinha água. Você foi dessa época? Fui, meu filho. Eu levava... Tá boa. Eu fui fazer decoração em Assunção, de casamento. Doutor... Não lembro o nome dele, foi o primeiro a me contratar internacionalmente para fazer decoração lá no Paraguai, num casamento, porque ele viu uma decoração nossa aqui na catedral, que naquela época era a matriz, né? Sim. Até então, eu fiz os puff, que nós chamamos de fixar flor, e fiz sabe aquelas peças que fazia de zinco para ir na pescaria e trazer o peixe dentro do gelo? Sim. Eu fiz os puff e pus dentro dessa peça. Você tem uma ideia, a viagem dava mais ou menos um dia daqui em Assunção. Eu alugava um ônibus de leito, como é que chama isso? Naquela época chamava ônibus... Cadê? O ônibus grandão? Sim. Eu tirava metade dos bancos para colocar as armações da igreja, que era 2 decorações numa só. O casamento civil era uma festa, quarta-feira, e o religioso no sábado, que aí era na Catedral de Assunção. E era mais gente para ver um decorador do Brasil fazendo essa decoração na catedral do que gente no casamento. Que o segundo casamento que eu fui fazer lá era a neta do Stroessner. Lembra? Sim, presidente. Presidente? É o casamento da neta. Lili, que eu ganhei uma caixa de champanhe importada e uma de uísque, eu nem tomava isso, de presente. Lili, você está falando umas coisas aqui tão lindas e tão bonitas, porque você foi rompendo barreiras
E chegando... Naquela época, você falou uma expressão aqui, porque você ia no casamento, são os olhos curiosos, né? Que você queria ver como é que está a vestida a noiva, a ornamentação, né? Quem é que entra com quem. Então você ficou ali como o xodó, né? Era o muito destaque. Era muito respeitado, sabe? Respeitado. Lá fora, não sei se você sabe que eu fui em 30 países como embaixador da arte floral. Eu não sabia. Lá eles nos tratam como mestre. Mestre. E assim, aí no Brasil, o homem que mexia com essas coisas era fresco. Não era respeitado como um cara que podia casar, que podia ter filhos, etc. Não. Ele já olhava assim, epa, né? Era meio bem na primeira Francal. Na primeira Francal, que nós nunca tínhamos imaginado que teria stand, que o Ademar Polo e o Evandro Patricelli, que trouxeram tudo de Americana, não sei se você acompanhou esse pedaço. E eu e o Orlando Dompieri atravessamos 40 dias fazendo 70 stand. Eu e o Orlando sem nunca ter pensado o que é isso. E saiu-se. E quanto que nós ganhamos? Quanto? Nada. Nada. Nenhum tostão. Na época do Dr. Lancha, né? Dr. José Lancha, né? Era o, a dona o Sônia, prefeito. Né? Que também era a chefona do Society, vamos dizer assim, né? Certo. E sai. Aliás, Dr. Lancha, você parou para pensar quanto benefício que ele fez naquela época e ainda tem até hoje? São reflexos do trabalho dele. Até a diocese ele trouxe, os bombeiros, o estádio, Lanchão, as coisas que ele fez como ideal. O ideal. Ele saiu de lá mais pobre do que quando ele entrou. A Franca recebeu um impulso muito grande da administração. José Lancha Filho. Isso. Eu tive o privilégio de entrevistá-lo assim, de maneira rápida e depois eu convivi como vereador ao lado, né? E Dr. Lancha foi gente grande. Aí, você sabe que até hoje eu levo um arranjinho de flor lá no túmulo dele? Que coisa boa. Eu tenho ele muito, muito no meu coração. Dr. Lancha. E é interessante que hoje eu moro na casa onde morou o Dr. Flávio Rocha. Flávio Rocha. Morou aqui. E o consultório dele, o escritório dele era ao lado da igreja presbiteriana. Ali na Monsenhor Rosa. Monsenhor Rosa, eu lembro. Você foi conhecido, querido lá, o pessoal, o professor Reverendo Nicanor Xavier, o Oscar Inês, Paulo da Quadrangular, Paulo Portes. Paulo Portes. Você vê que nessa idade vai esquecendo um pouquinho, mas... Você está com quantos anos? 71. Isso eu já fiz. Você já fez, né? Eu sou do tempo que chamava os bombeiros, que o Dr. Lancha pôs em Franca, para nos ajudar a lavar a catedral. Sim. Naquela época era matriz, e só eles conseguiriam descer os lustres, porque com carretilha. Sim. Descer os lustres para ser lavado aqui embaixo. E depois... Quem que idealizava essa turma? Você que então, era o lá, chefe. Os bombeiros eram... o grupo. As coisas que tinha, né? Enfeitar a rua, o Corpus Christi. Você já participou muitas dessas coisas? Eu estava tudo na frente de... o Sr. Humberto Minervino, lembra dele? Humberto Minervino. Além de escultor, era um gentleman, né? Lilico, só dando uma pincelada aqui, que você fez referência, Orlando Dompieri, professor, não é? Era professor. Ele era 1000 professores. Sabe por quê? Era culinária, era artesanato, era móveis, na industrial, né? Ele era professor da industrial. E Orlando, não sei se você lembra o funeral dele,
Isso é só para ter uma parte assim interessante entre nós. Sim. Eu, a Dona Sônia, o Orlando, o Edson, o Valdes, nós tínhamos um costume e nós brincávamos, levávamos como brincadeira, mas nós fazíamos, por exemplo, no Orlando, nós fizemos Um cerimonial. cerimonial. Então, no Orlando, foi servido canja de manhã, no velório. À noite foi feito pão de queijo para servir para o pessoal que passou a noite. Bandeira hasteada no palco. Os bombeiros vieram junto com um pouco de atiradores para carregar o caixão em cima do ombro. Sim. E etc, sabe assim, foi um cortejo que fechou. Aonde ele foi velado? Lá na EC. Na EC. Foi o primeiro e único corpo que teve velório dentro da EC. Ao lado da igreja presbiteriana. Isso, ali na esquina. Ali foi palco de grandes festas. Era Franca, né? Era oficial, tanto é que naquela época que tinha os campeonatos do basquete, lembra? Sim. Que o Clube dos Bagres, surgindo, né, com toda a força. Tinha os bailes lá na EC, tudo era na EC, né? Tudo era depois que veio o Clube de Campo, o Clube de Campo ia... Dr. Blish. O Dr. Blish. Ele morreu novo, né? Muito novo. Muito novo. Muito novo. E a Leda morreu há pouco tempo nos Estados Unidos. Ela ficou, a esposa dele. Foi uma filha, depois levou as outras filhas. E ela também foi. Da onde que eles eram, o doutor? Não lembro. A nacionalidade brasileira. Ele era alemão, né? Alemão. Me fala aqui. Ele veio para Franca como médico? Médico já. Ele fez o centro médico, né, também. Aquele prédiozinho ali em frente, ao lado do Banco do Brasil. Da prefeitura antiga, né? Do Horto Museu. Não, lá. Lá é o museu. Lá foi o museu, foi o museu, Câmara, né? E a Câmara. Agora o centro médico mais para cá um pouquinho, ao lado do Banco do Brasil. Ao lado do Banco do Brasil. Lá na loja americana. Ele que fez aquela... Maçônica. Havia uma comunhão muito grande. A Franca tem muitos talentos que passaram aqui, né? Gente que... Eu tenho vontade, Ronaldo, de fazer um tipo de monumento, quem sabe dá tempo, né? E colocar os apaixonados pela Franca. Tem um quadro Apaixonado pela Franca, né? Tem. Mas tem o monumento, né? Daqueles que participaram de uma época muito bonita, né? Tem. Me fala aqui, vou trazer só o Dr. Guido Bitarello, da loja Bitarello, né? Não, aí ele é Betarello, mas não da loja, porque o dono da loja Betarello era o Leandro. O irmão dele. O irmão, e eles eram, né? Doutor Guido, nós temos uma passagem. Lembra do Cidade contra Cidade? Sim. Que o Valdes realizava e fazia e executava, né? E foi até chegar no Silvio Santos, né? Foi. Lá então, foi uma festa. 2 vezes perdemos por Americano. Uma festa bonita. E aí, bem, Doutor Guido e o Sidney Rocha era escriturário. Sidney Rocha era escriturário na delegacia, né? Sim. Mais ou menos assim. Eu não sei a graduação que ele era. E foi na época que começou a sair drogas. Tá lembrado desse pedaço? Sim, foi o período. Então o Lilico foi fazer a decoração do palco da Tupi. Olha só. Rádio Tupi? Não, a televisão. Televisão Tupi. Com o Silvio Santos. Sim. E, quer dizer, eu fui, trabalhei, e na volta eu vim dormindo. Porque a televisão tinha que fazer o arranjo até às 3 da tarde, porque às 7 da noite já estava tudo pronto para a programação da Cidade contra Cidade. Aí, meu filho, presta atenção, foi cogitado, comentado que esse ônibus estava cheio de droga.
E era mentira da grande. Tava uma Elisa Guzuen, tava a dona Sônia, tava gente assim, que foi 3 ou 4 ônibus, não lembro mais ou menos. Então eu também fui convidado para ir lá na delegacia com o Dr. Guido e o Sidney transcrevendo lá, né? Aí o Dr. Guido passou assim, pula esse aí não tem nada a ver com isso aqui, dispensa ele aí. Era eu dando entrevista pro Sidney, falando se eu sabia de alguma coisa do dito que não era dito. Né? Ô Lilico, mas que história bonita, a gente precisa de mais tempo. Eu tô com nome porque nós estamos aqui essa rua aqui, Saldanha Marinho. Saldanha Marinho. E a Franca, você chegou, você viu aqui a chegada, o calçadão, né? Como que mudou tudo aqui. Isso aí já é com o Ari Balieiro, né? Mas nós vamos falar aqui. E a sua esposa, como é que é a família dela? Você falou dos seus irmãos, suas tias. A tias. Magda, eram 3 irmãos. A Magda tem uma história da mãe dela, Sim. que foi algo assim impressionante de exemplo para mim, sabe? Ela viúva em Santo Mais. A sua sogra. Veio com as 3 filhas para Franca para estudar, 2 iam estudar, fez lá no IUTC, no Unesp, e ela montou uma pensão para pagar os custos das faculdades das 2 meninas. Presta atenção, viúva, enfrentar Franca, que Santo Mais e Franca, você faz ideia. E conseguiu formar as 2. Uma em filosofia e outra em história. Eu vou perguntar com você. Aqui tinha tal de pensão. Tinha o Hotel Marconi, o hotel... Que demoliram tudo. Que demoliu tudo. Hotel Francano. O Francano que ficou na história. Mas há uma faixa que atingia... Você usou uma expressão aqui, pensão. Pensão. Tinha gente que ficava na pensão. Estudante aqui da cidade. Da cidade via, né? Tinha pensão também, trabalhadores, vendedores. Ao lado do antigo também se acabou também, ao lado de São Francisco, do São Luís. São Luís. Odeon, ali era a pensão da minha sogra. Me fala mais um pouquinho, os irmãos da sua esposa. Então, as irmãs. Foi até interessante que eles pensavam que eu era apaixonado numa. E eu era apaixonado, mas era na mais quieta. Assim como eu tenho uma história também, que de 1900, a Marinha Machado e a Luísa Helena, do Magazine, quando eu cheguei na Franca, eu me instalei na Vila Nova. E as 2 de uniforme indo para Jesus Maria José, coleginho, né? Coleginho, lá na... E eu de olho na Marinha, que hoje é viúva, e eles pensavam que eu estava de olho no Luizinho. Na Luizinha. E a Luizinha chegou onde chegou, e a Marinha casou com um policial bacana, amicíssimo meu, já partiu também. Então tem essa história, né? A Luizia, ela casou-se com Erasto, né? Erasmo. Isso. Era de Franca, Partiu né? Novo também. Partiu Novo. Não, ele era nordestino. Nordestino, veio. Lá do norte. Você conviveu com a Luizia? A Dona Luísa. A Dona Luísa Trajano, que era junto com a Luzia e a Maria. Sim. As 3 na Cristaleira, lembra? Então a Luísa, olha para você ver que uma voz de um anjo resplandece lá na frente. Olha, Lilico, a vitrine que você fez da Cinderela tá um espetáculo. Mas você ainda vai ser meu decorador, viu? Nas festas. Mas lá na loja. Na loja. Tinha, na Cristaleira. No início. E ela previndo que eu iria fazer decoração das lojas dela, e fui. Você trabalhou 3, muito? 4 anos fazendo a Magazine. Magazine Luiza, construindo. Que história bonita, rapaz. Foi uns acontecidos, né? Tinha ano, Ronaldo,
Tinha anos que o máximo que eu cheguei foi 30 bailes de debutante num ano. 30 bailes? Aqui na região inteira. Uma das armações minhas foi parar em Brasília. A armação onde a menina apresentava, sair dentro do salão. Sim. Eu fiz uma carruagem, que eu tinha ido na Inglaterra, e eu fui lá na garagem das carruagens imperial, em Londres. E eu fiz uma reprodução com caixote, caibro, cabo de como é que chama isso? Enxada. Foi uma coisa assim, um esqueleto, porque eu tinha que fazer algo desmontável. E o Orlando ficava louco, porque o Orlando era simétrico. Eu totalmente assimétrico. Ele, professor de artes. Então ele virava assim, Lelico, o que você vai fazer com esses caixotes? Os caixotes eu fiz as curvas que precisava de fazer a carruagem. Depois cobri tudo com que tem o nome disso, jornal, para fazer os relevos e cobrir esses relevos com papel laminado. Artista é artista, Arteiro. Né? Arteiro. E essa carruagem foi parar em Brasília. E o pessoal ficava assim, como é que eles entraram com essa carruagem dentro do salão? Parou lá. Tudo montado. A roda da carroça. A roda. Virou uma coisa tudo em pedrarias, tudo. Você está falando aqui, os bailes da Deambulante sempre eram nos 15 anos? 15 anos, né? Aí, o Laios que fazia. O Laios. Eu estou sentindo um calor aqui. Ô, Lico, mas foi tão bom a gente conversar, precisa a gente conversar mais. Mas agora eu quero fazer uma coisa bem pessoal. A vida. O que é a vida? Desafio. Então, você está falando do pastor, e para muita gente que vai ver isso. Eu tenho como referência. Não só referência, sabe, como ideal de vida. Sim. É o Buda. Perguntaram para o Buda, o que você fala da humanidade? Ele falou, olha, o homem corre atrás do dinheiro e depois ele deixa o dinheiro, corre para cuidar da saúde. Vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Quer uma tradução melhor para a vida do que essa? A vida. A Bíblia, o Eclesiastes fala muito sobre isso, que é o romper do fio de prata, né? Que o pó volta à terra e o espírito volta a Deus. Você tem uma visão espiritual muito forte, aguçada de a gente entender que nós estamos sempre assistidos. Amém. Nós não estamos desamparados. Amém. Deus está conosco. Jesus é o nosso companheiro. E tem mais gente acompanhando. Você falou de pessoas que marcaram a sua vida, e eu vou agora realçar uma coisa. O que determina você tendo esse desejo de seguir um caminho, você encontra gente com o mesmo perfil, Amém. com a mesma disposição. Você aprende, você ajunta, né, a talentos e para romper da vida. Esse pedaço aí, o Ronaldo, é muito interessante, sabe? Eu, em criança, que eu nem imaginava o que era espiritismo. Eu certo. Nem imaginava. Eu sou de uma família católica, apostólica, romana de Batina. Uhum. Padre falou, pronto. E no latim. Naquela época, eu tinha, como até hoje, uma oração. Eu tenho assim um punhado de protetor, muitos, mas meu Jesus, meu Deus, meu divino Espírito Santo, que o amor lhes pague minhas boas almas, meus anjos e santos. Você viu que eu reuni todo mundo espiritual? Uma petição. E é o negócio, eu vou falar assim para Deus, Deus te pague, meu Deus. Não,
Deus te pague, meu Deus. Que o amor lhes pague, meu Deus. Essa é uma tradução, um resumo do que é para a gente conversar com eles lá. Que o amor lhes pague. E não é o que ele mais quer? Lilico, e sem a inspiração de Deus, a vida fica tão vazia, tão balofa, né? Você falou uma coisa aqui e falou assim, o quanto que nós ganhamos? Nada, na Francal. Dinheiro. Mas, de dinheiro, mas você ganhou a história, o respeito, o conceito do trabalho, que você, da cidade de Franca, é uma pessoa respeitada pelo seu talento, os seus... Eu diria amado, sabe? Eu passei por uma aprovação agora, meus 80 anos, 3 cirurgias no intestino de uma vez. E quem me salvou? O Valdes dizendo da rádio que vamos rezar por Lilico. A oração. A oração. A graça de Deus é abundante. Fiquei muito contente, eu quero agradecer. E eu quero agradecer também o seu esforço de você estar aqui em frente à sua casa e fazendo para a gente registrar esses momentos tão bonitos e de uma maneira simples, né? Eu quero apertar sua mão. Deus abençoe. É isso aí, foi agora mesmo eu te falei. Uma alegria muito grande. Agora mesmo eu te falei. Sim. Olho no olho, quantos anos nós estamos olhando um pelo outro. Aí, Deus abençoe. Podemos nos ver. Muito obrigado. Eu agradeço. Com 2 pronomes, viu? Certo. Te amo você. Te amo você. Eu estou muito feliz hoje. Nossa, muito obrigado. Tá quente 18, está quente aqui. E eu estou com dó de você ficar em pé aqui. Eu quero terminar. Você vai passando ali assim, vai filmar. Eu vou filmar você entrando lá na sua casa. Eu te Falou? amo. Eu te amo também. Vai. Um abraço. Esse é o momento. Então, filmar esse moço. Aqui, ele vai abrir o portão. Eu não estou vendo. Ai. Mas eu quero. Valeu, meu irmão. Um abraço. Deus abençoe. Amém, amém. Amém.